no mesmo item do Torus. Eu não quero isso, eu quero eles em itens diferentes. Então eu vou fazer novamente o meu plane aqui. Agora dá para ver os pontinhos das partículas. Habilitando e desabilitando ele. O Surface Particle Generator, ele gerou as partículas sobre a superfície do meu plane, sobre a superfície da mesh que eu selecionei. Agora eu posso vir aqui, escolher que vai replicar a minha toroide sobre o Particle Generator. Aí ele veio replicar em cima dos meus pontos. Eu vou adicionar de novo um Particle Modifier aqui, só para eu conseguir controlar o tamanho dessas toroides. Vou colocar com 20%, menos 5%. Pronto, só para as toroides ficarem menores. Eu repliquei por cima da minha superfície. Se eu tiver um displacement aqui, ele não vai respeitar também do mesmo jeito que eu replicando direto pelo plane, porque ele não está sendo gerado pelo material, como eu fiz com o Surface Generator. Com o Surface Generator, ele replica no material, então ele vai respeitar o displacement, você vai conseguir ter outros controles. Aqui eu estou replicando na geometria mesmo, mas em vez de eu estar replicando direto na mesh, onde ele colocaria uma réplica em cada vértice da minha mesh, ele nada mais nada menos está criando vértices extras na minha mesh para que eu consiga replicar meu objeto. E esse Surface Particle Generator me dá os controles de distância mínima entre uma réplica e outra, a densidade que vai ser renderizada. Posso alterar um seed aqui para gerar uma aleatoriedade não onde vai ser replicado, e assim por diante. Todas as configurações que tem uma escala um fator de escala na minha réplica, o máximo de partículas que ele vai receber, máximo de partículas de réplicas que vai ser gerada, e assim por diante. Basicamente a diferença de replicar pelo Surface Generator e replicar direto na mesh é somente isso, de você poder gerar esses padrões aleatórios e não ficar preso só à posição do vértice da sua mesh original. Okay? Então essas são as formas de você efetuar de você replicar. Deixa eu apagar esses objetos. Voltar só com a minha toroide. Uma coisa também que eu queria falar de uma possibilidade interessante do réplica, ao invés de você somente fazer o array ou tal. Eu vou criar mais um objeto aqui, por uma esfera. Vou colocar o meu torus mais próximo lá do centro da viewport. E uma cápsula. Com o Replicator, eu posso não replicar só um objeto, mas como eu posso replicar um conjunto de objetos. Eu poderia fazer isso sem o Replicator, ou somente com o Array, se eles estiverem em uma hierarquia. No caso, digamos que eu queira que todos eles acompanhem a minha toroide. Então, como a gente já viu aqui no clone, eu vou fazer um instance clone normal, sem ser réplica. 5 mesmo. Bom, aqui eu estou replicando somente a minha toroide. Eu selecionei meu item toroide e, na verdade, não repliquei, né? Criei 5 cópias de instância nela. Mas eu tenho aqui a opção se eu vou replicar só ela ou a hierarquia inteira.
Deixa eu, no Ctrl Z, fazer a réplica de novo. Aqui, eu posso vir aqui e escolher que vai fazer a hierarquia inteira. Aí, ele vai replicar, vai gerar os clones de toda a hierarquia. Só que eles vão ficar igualzinho o meu objeto original. Tá vendo? A esfera do lado da cápsula e a rosquinha na frente da esfera. Ele vai só gerar cópia de toda a minha hierarquia do mesmo jeito que a minha hierarquia original estava. Com o clone, aliás, com a réplica, utilizando replicators, eu tenho uma outra possibilidade. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e tirar essas réplicas, essas cópias. Existe um recurso aqui no Modo de você criar grupos. Não é a mesma coisa de você criar um grupo aqui na item list. Deixa eu tirar essa hierarquia que a gente não vai precisar disso agora. Poderia continuar essa hierarquia, não ia fazer diferença nisso que a gente vai fazer, mas eu vou deixar eles individuais agora. Se eu vim aqui e dar um Ctrl G, como a gente já aprendeu na nossa aula de item list, eu vou criar um grupo. Mas esse grupo só serve para a gente organizar aqui a nossa item list. Eu posso, claro, selecionar, ao invés de selecionar um objeto, selecionar o grupo todo e alterar a posição do grupo todo, ou aplicar alguns recursos no grupo todo, não só aqui no item list, como no nosso shader tree aqui, na criação de materiais, você tem esse recurso de criação de grupos também. Mas no caso, o grupo que eu estou me referindo, a gente cria nessa aba. Eu vou criar um novo grupo aqui, vou colocar teste mesmo, vou colocar essas opções aqui, o tipo de grupo que ele vai ser, um standard, assembly, actor no caso de animações, render path no caso de criar passes para renderização. Vamos deixar no standard mesmo. Eu posso criar o meu grupo um grupo vazio ou a partir do que eu tenho selecionado. Eu vou colocar vazio por enquanto. Aqui ele tem as categorias, que é os pose, action, e o que interessa para a gente é aqui o item. Para adicionar os itens nesse grupo, eu só preciso selecionar eles na própria viewport e arrastar para cá. Ó, a minha toroid já faz parte desse grupo. A minha cápsula agora também. Peraí que tá difícil selecionar a esfera. E agora a esfera também. Opa. Agora foi. Toroid, a cápsula e a esfera. Então, agora, deixa eu adicionar um replicator aqui. Agora, vou adicionar também um lugar onde minhas cópias vão ser geradas. Vamos colocar um plane aqui de novo. Só... Eu não vou nem colocar um subface generator nem nada nele. Eu vou colocar um... Mas eu tenho que colocar meu plane numa mesh individual, não na mesma mesh da esfera. Vamos colocar um plane aqui, vamos colocar... aumentar o número de subdivisão dele. Vamos colocar esse plane maior. Ok. Deixa eu tirar ele um pouquinho do lado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou replicar o meu grupo sobre o meu plane. Então ele vai replicar, na verdade, não os três juntos. Ele vai fazer uma aleatoriedade do que tem dentro desse grupo. Olha só. Ó, eu tenho aqui a toroid, a esfera, a cápsula, a mesh, que é o meu plane. Eu não mudei o nome dele, né? Deixa eu renomear ele aqui para plane, para a gente não confundir. Olha lá, o protótipo que eu vou replicar, eu posso, mas eu tenho aqui meu grupo teste, que é aquele grupo que eu coloquei lá, então eu vou replicar o meu grupo no meu plane. O que ele vai fazer? Olha lá, ele está replicando aleatoriamente. Aqui, como eu repliquei no
no plane ele está colocando em cima dos vértices do meu plane, mas ele está colocando uma esfera aqui, uma toroide ali, uma cápsula ali aleatoriamente. Deixa eu colocar um surface generator para ficar uma coisa mais aleatória, em vez de ficar tudo certinho em cima dos vértices. Muito próximo um do outro. Deixa eu colocar 1 metro mesmo de distância um do outro, ou mais. Ele está gerando aleatório. Ele gerou várias cópias dos meus objetos que eu tenho lá, mas ele não fez no padrão ali da hierarquia que eu tinha feito antes. Ele está aleatório agora. Aqui tem 4 esferas, rosquinhas junto, aqui tem uma esfera, aqui tem outra cápsula, aqui tem 2 esferas, 2 rosquinhas e uma cápsula. A disposição deles agora é só a gente setar aqui e chegar num valor legal, como a gente já viu nas configurações. Mas o que eu queria mostrar para vocês agora é só isso mesmo, que você consegue replicar um grupo de objetos aleatoriamente. Então você pode, por exemplo, quando você estiver fazendo uma vegetação, uma floresta, alguma coisa assim, você pode modelar ou utilizar 3, 4 modelos de árvores diferentes ou de plantas diferentes e replicar aleatoriamente sobre o seu terreno. Eu poderia replicar sobre um Surface Generator também, para respeitar o meu terreno, normalmente. Se eu estiver utilizando um terreno com displacement ou alguma coisa assim. Eu poderia então criar esse grupo e fazer essa distribuição do grupo, não a distribuição do objeto, do meu objeto em si. Ok? Deixa eu tirar esse Surface Generator. E quando você trabalha com partículas, além dessas opções que nós temos aqui para gerar as partículas, como Particle Code, Particle Surface Generator, entre outras aqui, eu posso também pintar literalmente aonde eu quero que minhas partículas fiquem. Aqui na aba Painting do Modo, ele tem algumas ferramentas de escultura, de pintura, para você pintar suas texturas, né, trabalhar com hair, você editar o estilo quando você coloca cabelo no seu personagem, ou tudo que você trabalha com hair. E a gente tem também aqui o Particle Tools, onde você pode pintar a sua partícula. Então eu vou selecionar meu plane aqui e vou selecionar a opção Particle Paint. Eu vou pintar as minhas partículas, ó. Deixa eu alterar aqui para a visibilidade, para ver as partículas. Ó. Estão vendo as partículas? Onde elas estão sendo geradas? Eu posso definir o tamanho do meu brush e fazer e pintar minhas partículas. Deixa eu começar uma nova cena. Fazer um plane aqui. Aqui a cena começa a ficar muito bagunçada, eu prefiro reiniciar de novo. Olha só. Tá dando pra ver. Eu vou mudar a cor do plane para dar um contraste maior com a minha partícula ali. Com um plane vermelhão, dá para contrastar melhor.
Aonde eu pinto com o pincel aqui, eu consigo fazer pintando aonde vai ter as minhas partículas. E a partir dessas partículas que eu pintei, eu posso fazer as minhas réplicas. E eu tenho todo um conjunto de pincéis e ferramentas aqui para trabalhar com isso. Por exemplo, eu posso mover essas partículas de lugar. Posso, com essa ferramenta Spin, você cria um vórtice aqui. Essas ferramentas aqui seria praticamente as mesmas ferramentas de pintura, esses Molding. Quem trabalha com Photoshop conhece o que faz. Eu vou trabalhar aqui na minha partícula. E depois eu posso replicar qualquer objeto aqui. Deixa eu colocar um cilindro dessa vez. Vou diminuir esse cilindro um pouco. Vou aplicar. Deixa eu continuar aqui, replicar o meu cilindro no meu plane. Aí ele vai ficar um pouco grande. E tem um detalhe. Aqui, deixa eu tirar meu replicator e voltar só para o meu plane. Tem uma opção aqui, deixa eu, na hora que eu estou pintando a partícula, de criar uma mesh. Eu pintei a minha partícula sem essa opção de criar mesh. Ou seja, ele criou as minhas partículas na mesma mesh do plane. Então agora na hora do replicator aqui, eu tenho que selecionar o plane. Então ele vai criar as minhas cópias nos vértices do plane, que são tanto os que correspondem, que formam o plane, quanto os vértices extras que eu coloquei. Esses pontos aqui, essas partículas, nada mais são do que vértices extras que eu coloquei nesse meu plane. Então isso acaba não possibilitando algumas coisas, como eu não consigo colocar o meu step modifier e modificar isso aqui. O recomendado é criar essa partícula. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, tirar essas partículas, ver se eu consigo voltar tudo. Não consegui. Vamos deletar meu plane, criar um plane novamente. Para você ter um maior controle, é bom que as suas partículas fiquem numa mesh separada. Então, agora aqui, eu posso selecionar essa opção Create Particle Mesh. Ele vai pintar normalmente. Só que essas partículas estão sendo pintadas numa mesh separada. Eu tenho o meu plane aqui e essa outra mesh. São meshes individuais. Então agora, na hora de eu efetuar alguma réplica, com o meu replicator, eu vou escolher que eu quero replicar, no caso, o meu toroid, na minha particle mesh, que é essa particle mesh que ele criou aqui. Ele vai replicar só naqueles pontos, e não nos pontos da minha... e não nos vértices da minha superfície. Ele vai replicar somente naqueles pontos que eu criei. Ok? Deixa eu voltar aqui com a minha partícula. Aqui no Particle Point, além desse Create Particle Mesh, ele tem esse 3D Brush. Sem o 3D Brush ativado, ele está pintando as partículas bem junto da superfície. Ele está pintando a partícula na superfície mesmo. Se eu escolher 3D Brush, mesmo eu pintando aqui na superfície, ele vai... eu estou pintando no ar, na verdade, né? Ele pintou...
numa projeção 3D, não na projeção plana aqui do meu plane. Ele printou numa projeção aleatória. Ok, então se eu quisesse fazer uma imagem onde esse plane estivesse soltando faíscas, alguma coisa desse tipo, onde teria uma fumaça em cima desse plane aqui, alguma coisa assim, eu poderia fazer com o Particle Paint com a opção 3D Brush ativado. E as outras opções de brush aqui não muda muito com as opções de brush que a gente já viu ali no Mesh Paint, né? Basicamente ele é a mesma coisa do Mesh Paint, mas em vez de você pintar mesh, você pinta partículas. Bom, quanto a tudo que eu queria mostrar para vocês e falar sobre replicators e partículas, eu acho que eu já falei. Ele é um recurso bastante útil no modo, bastante poderoso para você compor suas cenas, para você fazer cenas com bastante realismo e naturalidade. Então o negócio é ir se aprofundando e treinando. Treinem bastante, não só essa aula, como as outras aulas que eu já passei para vocês. A partir da próxima aula eu já vou começar a falar sobre o nosso recurso de modelagem, né, para a gente já começar a ir modelando alguma coisinha. Eu vou já começar a falar sobre as ferramentas de modelagem que o Modo tem, ok? Então é isso aí, pessoal, até mais.